Isso também não existe. Então, significa que as palavras boa e leitura não pertencem à classe dos verbos. Leitura é um substantivo e boa é um adjetivo, é uma qualidade, tá? Então, toda vez que vocês tiverem dúvida se uma palavra é ou não um verbo, tentem flexioná-la, tentem conjugá-la, tá? Então, letra A, vocês responderam corretamente. Espero e goste. Na letra B, qual das formas verbais usadas por ele expressa um desejo? Espero. Não. Espero não, goste. Goste, tá? Porque quando eu falo espero tá no modo indicativo. Eu espero, tu esperas, tá? Professora, Oi. vocês têm que página? Página 48. Agora, quando ele diz que você goste, você não sabe se o outro vai gostar ou não. É desejo seu, tá? Então, aí, a forma goste. Agora, vamos para a página 49. O que tem aí no final da 48 é a explicação do modo subjuntivo, que a gente já estudou. Página 49, número 1. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Letra A. Se eu fosse você, eu leria mais. Letra B. Duvidei que ele soubesse a resposta. Qual dessas duas frases o verbo indica um fato incerto? A B. A B. Letra B. Até porque nós temos, né, a palavra duvidei e soubesse também indica algo incerto. E qual indica uma condição para que outro fato ocorra? Letra A. Letra A. Letra A. Se eu fosse você, eu leria mais. Então, a condição é, se eu fosse o outro, eu leria mais. Uma condição. Então, ficou B e A. Agora, lá no finalzinho da página 49, leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Parecido com esse exercício que a gente acabou de fazer. Letra A. Quando você ler a obra, saberá do que estou falando. Letra B. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. Qual dessas duas frases indica uma condição para que algo aconteça? A B. A. Letra A. Uma condição para que algo É a aconteça. letra B, não? Exatamente, Milena, letra B. Se você ler o livro, poderemos fazer uma discussão. Ou seja, a discussão só irá ocorrer, né, se alguém ler o livro. Então, é uma condição. E qual indica um acontecimento possível no futuro? Qual página que a minha net voltou agora? 49. Nós já fizemos a 48, estamos na 49. Qual que indica um acontecimento futuro, pessoal? Possível no futuro? Letra A. Letra A. Quando você ler a obra, ou seja, um acontecimento futuro, saberá do que estou falando. Então, novamente, ficou B e A. Agora vamos para a página 50. Essas páginas têm perguntinhas assim, poucas, né? Respostas pequenas, então a gente faz rápido. Na página 50, leia um trecho do conto Fita Verde no Cabelo. Havia uma... Oi. Miguel tá te chamando no chat. Deixa eu ver aqui. A professora não falou mais nada. Oi, Miguel, pode falar. Qual é o título daquele dever de redação mesmo que você falou? Eu esqueci. Olha, agora eu não estou com a lista aqui na mão, mas provavelmente teste de redação, tá?
Você vai ver lá, teste de redação. Se for português, teste de português. Se for a segunda parte do teste de português, vai estar teste de português, segunda parte. Agora você tem que saber qual dessas atividades faltam para você. Tá bom, tia. Obrigada. Tá? Nada. Mais uma vez, pessoal, eu vou repetir aqui porque agora tem mais gente. As provas finais começam amanhã. De amanhã até semana que vem são os últimos dias de aula. Então, não deixem para fazer como vocês fizeram com os testes, não. Hoje é português, mas eu vou fazer sexta-feira. Hoje é matemática, mas eu vou fazer semana que vem. Nós não temos mais tempo, tá? É só essa semana até o dia 10. Dia 10 acabou. Quem fez muito bem, quem não fez, nós, professores, não vamos poder esperar, porque a gente tem que fechar não só a nota, é nota de prova, nota de trabalho, total de faltas no ano, todas as notas que vocês somaram no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, para ver se vocês já atingiram os 20 pontos, e entregar tudo isso na escola. Então, é muita coisa para fazer. Aí a gente tem tempo para escolher quanto vai fazer outra. Então, amanhã é português? Façam português. No outro dia é outra. Façam. Não acumulem prova, não, porque a gente só tem até semana que vem. E gente ainda nem teste fez. Vai se enrolar, tá? Porque tem gente aí faltando, devendo nota de teste, vai se enrolar, porque agora começam as provas. Então, vamos lá, vamos embora. Página 50, continuando. Tia, tem como você não me falar 48, por favor? Oi? A 48, por favor? Depois você vê, Paulo Vitor, que a gente já fez a 48, a 49 e agora a gente está na 50. Senão a gente vai atrasar a aula toda aí. E qual mesmo o dia que a senhora falou? Porque na hora que a senhora ia começar a falar o dia, que seria para entregar o livro do questionário, aí a internet falou. Dia 8. Dia antes da prova de redação. Obrigada. Tá? Professora? Tá. Também porque se falar, faz os testes tudo na sexta, não vai dar, porque... Não entendi. Se falar, vou fazer os testes tudo no mesmo dia, no último dia, não vai dar, porque vai ter alguns que não vai entender. Não, certo, porque vocês vão ficar com muito teste para fazer um dia só. Se faz 5, 6 testes num dia, a cabeça de vocês vai ficar doida, né? Porque com tantas coisas para estudar, lendo uma pergunta de português, depois de matemática, depois de ciências, e fora que vocês sabem que pode dar algum problema, o professor de repente não recebeu, aí tem que fazer de novo. Então é bom que vocês façam uma em cada dia. Amanhã é português, terminou a aula do dia, já vai lá na plataforma e faça, tá? Que aí a nota já vai chegar pra gente e acabou. A gente vai finalizar fechando a média, tudo, e vocês já vão saber se atingiram os 20 pontos ou se está faltando alguma coisa. Então, façam no dia correto da prova. Todo mundo tem o calendário, não tem? Todo mundo já sabe o calendário. O calendário tá na plataforma. Entra na plataforma. Então, é isso aí. Assistiu a aula, terminou a aula do dia, já vai direto para a plataforma e faz a prova, tá? Eu achava que era hoje. Não, é amanhã, dia 1º. Vamos lá, Hoje então. é reunião. Isso. É. Então, na página 50, no número 1, leia um trecho do conto Fita Verde no Cabelo. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Letra A é para responder oralmente, diz assim: a qual conto fita verde no cabelo faz referência? Ao lermos esse conto, vocês lembram de qual outro conto? Chapeuzinho Vermelho?
Chapeuzinho Vermelho, isso aí, Casey. Fala aí, né, que a mãe mandou a filha com um cesto e um pote para casa da avó, não é isso? Havia uma aldeia em algum lugar, então, ao conto Chapeuzinho Vermelho, isso aí. Agora, na letra B, que já é para escrever, diz assim: em que tempo estão as formas verbais em destaque nesse trecho? Presente, passado ou futuro? Como você chegou a essa conclusão? E aí, ó, havia, esperavam, saiu. Passado. E aí são duas perguntas, né? O tempo e como você chegou a essa conclusão. Como que vocês chegaram a essa conclusão? Que os verbos estão no passado? Pelo modo que estava escrito no final das palavras. Não. E aí? Esses verbos, perdão, revelam ações que já aconteceram, né? Saiu, amava, nasciam. Então, vocês vão colocar aí. Pois os verbos revelam ações que já aconteceram. Vamos lá. Número 2. Compare as formas verbais das duas frases abaixo. Então, os verbos estão aí em negrito, em destaque. Na primeira frase, homens e mulheres que esperavam. E na segunda, aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Qual delas indica uma ação no passado que foi concluída, foi finalizada? Saiu, muito bem. Muito bem, Milena. E letra B, qual delas expressa um fato contínuo ou frequente do passado? Esperava. Esperavam. Muito bem. Agora vamos para a página 51, que é a última página com exercícios sobre verbo. Na letra C, escreva o nome do respectivo tempo em que as formas verbais estão flexionadas. Antes de fazermos, lembrando, o modo indicativo é o modo em que há 3 tipos de passado, de pretérito. Então, aí, nós temos 2 verbos que encontram-se no passado, e aí eu quero que vocês me digam se eles estão no pretérito perfeito, mais que perfeito ou imperfeito. Esperavam. Esperavam indica um fato contínuo, que ainda não foi totalmente concluído, do passado. Qual é o pretérito? Como pretérito? Esperavam. Qual? Esperavam. Não. Qual é o pretérito de esperavam, pessoal? O perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Ah, tá. Pretérito imperfeito. Muito bem, Milena. Nossa, tem Milena respondendo, hein, Paulo Vitor? Pretérito imperfeito do indicativo. E saiu. Qual é o pretérito? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Muito bem, Juliana. Pretérito perfeito, porque indica uma ação passada que foi totalmente concluída, totalmente terminada. Então, em esperavam, pretérito imperfeito. E saiu, pretérito perfeito, tá? Escrevam aí. A câmera vai sumir um minutinho que eu vou abrir aqui a pasta, mas já volto.
Vamos lá, número 3, pessoal. Agora, compare as formas verbais em destaque nas frases a seguir. Aquela, um dia, saiu de lá com a fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó. Qual ação ocorreu primeiro? A ordem da mãe ou a saída da menina? A ordem da A mãe. ordem da mãe. A ordem da mãe. A ordem da mãe. Muito bem. Qual forma verbal foi usada para expressar essa ação? Qual é o verbo que foi usado para expressar a ordem da mãe? Mandara? Mandará. Não é mandará, não, hein, pessoal? Aí, ó, é mandara. É porque eu pensei que tinha acento. Não, não tem acento, não. Se a pronúncia é mandara, sem o acento, qual é o tempo verbal aí, pessoal? De mandara. Sua mãe mandara. Pretérito. Qual pretérito? Mais que Perfeito. perfeito. Mais que perfeito. Muito bem, Juliana. Que é o pretérito. Eu falei para vocês que tem a terminação, a desinência em irá. Falara, vendera, partira, mandar, tá? Então, pretérito mais que perfeito. Agora, o número 4. A seguir, leia um trecho da canção e responda as questões. Se eu morresse de saudade, mandariam lhe prender. O povo suspeitaria que o culpado foi você, pois seu retrato estaria estampado em cada grão, do que de mim restaria, feito areia pelo chão. Letra A. A expressão morrer de saudade apresenta tranquilidade, exagero ou raiva? Exagero. Exagero. Ninguém morre de saudade, né? A gente pode sentir muita saudade de alguém, mas ninguém morre por isso. Então, aí, Verdade. exagero. E na letra B, para fechar a página 51, Professora, explique. Oi. já aconteceu isso. Já é com quem? Que eu acho que sei lá, um parente aí do meu tio morreu. Daí a mãe dele Saudade? daí a mãe dele ficou com muita saudade e faleceu. É. Na verdade, a gente fala assim, não, a gente até fala, por exemplo, às vezes um casal de idosos que já estão juntos há muitos e muitos anos, né? Quando um parte, acontece de às vezes o outro morrer logo em seguida, né? E as pessoas falam que é porque sentiu saudade, né? Porque não aguentou ficar sem aquela pessoa, muito tempo de convivência. Sim, geralmente a tristeza e a saudade colaboram para isso, né? Mas a pessoa, ela não vai ter lá no diagnóstico morreu de saudade, né? Ela morreu por alguma coisa, ela infartou, sei lá, ela teve problema, qualquer problema no estômago, enfim, né? E a tristeza, a depressão, a saudade, elas ajudam para que isso aconteça. Mas, na verdade, a pessoa morre por alguma doença, ou infarto, enfim. Né? Eu tenho E aí, um na tio que letra... morreu de infarto. Isso, Fala, João. Mas com ficar assim pode pegar depressão? Não ficar com depressão? Pode. E aí a depressão leva à morte, né? Muitas pessoas morrem
por conta da depressão. Aham. Fica aqui de depressão. E aí a pessoa começa a não se alimentar direito, né? A querer ficar só deitada, triste, não tem mais aquele círculo de amizade, não quer mais sair, não quer mais fazer nada. E isso Professora, aí é a morte, oi. além de professora, a senhora virou médica agora. Ah, não. É, doutora professora Camille. Jamais. Ó, deve ter que estudar muito, 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 hein? Alguém aqui quer ser médica? Médico? Não. Não, não, eu não. Ou você é médico de futebol ou advogado. Sim, eu sim. Ou você... Como é que é o nome do outro? Deixa assim. Ah, Engenheiro? bonito, né? Marinha era bióloga, tia. Legal. Muito bem. Bióloga marinha, se eu quero. Então, voltando a falar de verbo, né? Que a gente deu uma viajada, conforme vocês falam. Viajamos. Voltando aí, Vamos lembrei, falar de bombeiro. doença. Vamos É. falar de doença, depois vamos Vamos falar falar de de- emprego. melhor. Professora, Vamos falar de... professora, Fala. lembrei, bombeiro. Bombeiro, legal. Legal. E aí, para fechar, então, a página 51, explique a correlação entre as formas verbais morresse e mandariam. Morresse está em que tempo, em que modo? Quem lembra desse finalzinho aí? SSE. E aí? Ninguém? Pretérito mais. Não. Não. Morresse está no modo subjuntivo, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo, que tem essa desinência SSE. Morresse, falassem, dançassem, né? Então, a relação entre essas duas formas verbais, morresse e mandariam, é porque indicam condição para que algo aconteça, tá? Vocês podem colocar aí, indicam condição para que um fato aconteça. E aí fechamos a página É pretérito o quê, tia? Imperfeito do subjuntivo. Pessoal, confirma aí para mim. 52 nós já lemos. 53 nós já fizemos. E aí eu passei a 54 e a 55 para casa, não foi isso? Uhum. Não foi? Eu perdi aqui. Pode repetir a B da 51? Número 4. Indicam uma condição para que um fato aconteça. Foi? Peraí. Foi. Então vamos lá, ó, junto comigo. 52 nós já lemos. Ele põe Sim. 4 costura. 53 nós já fizemos. A 54 eu pedi que vocês fizessem em casa. Então vou corrigir agora, junto com a 55 e com uma outra aí que eu vou ver qual foi que eu passei. Então vamos para a página 54, que são perguntas referentes ao poema quarto de costura. Professora, 3. você não passou pra Oi. quinta, não? Não. Acho que não. Foi para quinta, pessoal? Eu acho que não, Milena. Não, foi não.
Mas, enfim, vamos corrigir hoje, porque hoje eu tenho mais tempo. E a gente só tem essa semana e acho que até segunda-feira que vem, né? Para a gente fechar, para encerrar tudo. Então, a gente fez, quem não fez, faz agora. Só prestar atenção, tá? E aí, na página 54, no número 3, está assim: releia os seguintes versos do poema. Minha mãe me ensinou a costurar. Meu pai me ensinou a escrever. Escrevo as costuras dela e costuro as palavras dele. Costuro na máquina de escrever. Escrevo na máquina de costura. E aí na letra A diz assim: o eu lírico faz uma inversão de ações, usando o verbo escrever para ações relacionadas à costura e o verbo costurar para ações relacionadas à escrita. Que efeito de sentido essa inversão causa no poema? Olha que legal, ele diz assim: escrevo as costuras dela e costuro as palavras dele. Costuro na máquina de escrever e escrevo na máquina de costura. O que é essa inversão de ações, né? Qual é o efeito de sentido que essa inversão causa no poema? Uma dúvida, uma dúvida entre as ações. Não. O que o eu lírico quer dizer com essa inversão de ações, né? Associando, no caso, uma ação referente à mãe com uma ação referente ao pai, né? Ao pai que ensinou, e por aí vai. Ele vai fazendo aí esse jogo de palavras. Qual é o efeito de sentido? Embolação. Hã? Sei lá, eu me embolei. Embolação, tipo, se embolar. Não. Essa inversão, pessoal, mostra a importância dos ensinamentos, tanto da mãe quanto do pai, tá? Por isso que ele diz: escrevo as costuras dela. Quem ensinou a escrever foi o pai. Só que quem ensinou a costurar foi a mãe. Então ele mistura, ó. Escrevo as costuras dela e costuro as palavras dele. Quem foi que ensinou a costurar foi a mãe, né? As palavras dele, o pai que ensinou a escrever. Então, quando ele faz essa inversão de palavras, né, ele está ressaltando, ele está mostrando a importância tanto dos ensinamentos da mãe quanto dos ensinamentos do pai. Qual a resposta mesmo, tia? Essa inversão mostra a importância dos ensinamentos do pai quanto dos ensinamentos da mãe. Oi, A tia. escrita e a costura se misturam aí, né? A letra B, a resposta é pessoal. O que você achou da construção desses versos? E aí? Desses versos aí do número 3. Você pode repetir a resposta da letra, por favor? De novo, pessoal, vamos acelerar, a hora está passando.
Essa versão, eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês. Eu falo, comento, um colega comenta, depois vocês vão construir a resposta. Essa inversão mostra a importância dos ensinamentos do pai quanto dos ensinamentos da mãe. Letra B. O que você achou da construção desses versos? Essa é pessoal. E aí, o que vocês acharam da construção desses versos aí do número 3? Interessante. Interessante. Eu achei muito Legal. criativo, né? Porque misturou uma coisa com a outra. Quando ele diz assim, escrevo as costuras dela. Na verdade, ele quer dizer que ele lembra da infância dele, né? Muito legal. Costura as palavras dele. Eu achei muito legal. E Ou gostei seja, os principalmente ensinamentos, das rimas. né? Então, muito bem. Número 4, a escolha das palavras é muito importante em um poema. Complete o quadro a seguir com as palavras usadas no poema que se relacionam com os campos da costura e da escrita. Quais palavras ditas lá no poema pertencem ao campo da costura? O que tem a ver com costura? Bainha. Bainha, pode colocar. Mais o quê? Franzidos. Franzidos. Mais o quê? Ponto de sombra. Como? Ponto de sombra. Também. Tem mais. O livro só tá dando 3 livros. Babado. Babado. Não, mas não tem problema, não. Não é só para completar as 3 linhas. Vocês podem escrever mais de uma palavra ao lado, uma do lado da outra. Não significa que são só 3 palavras. Tem aí babado, bainha, franzidos, linhas, nervurados. Tudo isso. Matiz. Mas não, matiz não. Que matiz significa combinação de diversas cores. Então é só mesmo que tem a ver com costurar, tá? Uhum. Agora, o que tem a ver com a escrita? Quais são as palavrinhas que foram ditas lá no poema com escrita? Verbo? Verbo não foi falado isso lá, não. Tem Quais que palavras no texto. estão lá? Escrever. Máquina de escrever aparece lá. Mas o que tem a ver com escrita? Palavras. Palavras. Vírgula. Vírgula. Vou falar isso agora. São palavras retiradas do próprio poema, tá? E falta umazinha. 2 pontos. Babado. 2 pontos. Muito bem.
Não, 2 pontos. Professora, também tem ponto. Como? Ponto. Ponto? Aham. Onde? Em qual verso? Em qual verso? 13º verso. Tia, qual mesmo a escrita? Porque o som aqui ficou ruim. Aí não é ponto final, tá? Aí escrevendo, costuro cada ponto. No caso é da roupa. Não é ponto final de escrita, entende? Ô, tia, escrita é qual mesmo? Porque o som ficou ruim aqui. Picotou pra mim. Então, na escrita, pessoal, vírgula, 2 pontos. Palavras Escrever. e máquina de escrever. No número 5, o que é valorizado nesse poema? Os ensinamentos dos pais. O ensinamento dos Tudo pais. bem. A opção do meio, os ensinamentos dos pais. Agora vamos à página 55, que também foi passada para casa. No número 6 diz assim: é possível dizer que nesse poema o eu lírico destaca as lembranças do passado? Sim ou não? Sim. Sim. E aí depois vem pedindo, justifique sua resposta, ou seja, justifique o seu sim com alguns versos. Quais versos? Vamos pegar alguns versos lá do poema que justifiquem a nossa resposta de que sim, ele Minha destaca mãe lembranças do ensinou a passado. costurar. Minha mãe me ensinou a costurar? Aham. Sim. Meu pai me ensinou a escrever. Sim. Tem outros também que lembram bem, ressaltam bem essas lembranças do passado, até mais do que esse que nós citamos. E aí? Vivendo Cheio de histórias. meu pai. O seu áudio falhou, Juliana. Como? Vivendo me lembro das palavras do meu pai. Exatamente. Olha lá. Vivendo, me lembro das palavras do meu pai. Ou seja, é uma lembrança que o eu lírico tem lá do passado, né? Os ensinamentos, as palavras do pai. E enquanto ele vive, ele lembra disso. Mais o quê? Cheio de histórias? Como? Cheio de histórias. Tem um verso. Mas aí tem que escrever o verso todo. Ah, tá. Ó, minha memória é de ponto de sombra. Minha memória, ou seja, tá relembrando, né? Algo aí do passado, uma lembrança do passado. Então, vocês podem colocar uns 2 versos, né? Ele está pedindo para justificar com alguns. Oi. Tem um ali também. E minha lembrança. Esse também é ou E não? minha lembrança também. Agora, o número 7 diz assim: veja os significados da palavra entremeio
de acordo com um dicionário. Entremeio é um substantivo masculino, por isso essas iniciais aí, né? SM, nós já aprendemos. E esse número 1 e número 2 são as duas acepções, ou seja, os dois significados para essa mesma palavra. Então, em alguns contextos, entremeio significa espaço, coisa, tempo, etc. Né? E um outro significado, em alguns contextos, significa faixa bordada ou rendada entre duas peças lisas. E aí, embaixo vem assim: agora releia os 2 últimos versos do poema e explique o que você compreendeu deles. Vocês vão reler os 2 últimos versos e vão dizer o que vocês entenderam, porque a palavra entremeio aparece aí no finalzinho do poema. Ó. Sendo, sou matiz bordado, no entremeio dos meus pais. O que significa isso? Tendo em vista aí essas duas acepções da palavra entremeio. Sou entremeio dos meus pais. O que o eu lírico quer dizer com isso? No espaço que ela tem, o eu lírico tem do pai? No coração? Não sei. Breno. Professora, porque ali tá falando faixa bordada ou rendada entre duas peças lisas. Ele tá falando que os pais são, tipo, as duas peças lisas? Não, olha só. Aí, na verdade, são os dois conceitos da palavra entremeio. E aí vocês vão explicar o que vocês entenderam quando essa palavra aparece lá no último verso. Sendo sou matiz bordado no entremeio dos meus pais. O que significa isso? Sou matiz bordado no entremeio dos meus pais. Sério? E aí? A palavra entremeio, nesse verso, foi empregada no sentido figurado. Nós já aprendemos o que é isso. O sentido figurado é um sentido simbólico da palavra. Então, quando o eu lírico usa essa palavra, ele quer dizer que ele mesmo é o resultado do que ele aprendeu com o pai e com a mãe. Tá? Ah lá, o tempo que se encontra entre dois limites, intervalo. Então, no caso, a palavra foi empregada no sentido figurado, né? Representando que o eu lírico é o resultado daquilo que ele aprendeu com o pai e também com a mãe. Repete, por favor. A palavra entremeio foi empregada no sentido figurado, vírgula, representando que o eu lírico é o resultado do que aprendeu. Professora, Oi. a senhora estava falando, picotou um pouco da parte que a senhora falou. Depois alguém põe aí no chat, pessoal, que já são quase 9 horas. Eu estou repetindo
O número 7. Representando que o eu lírico é o resultado do que aprendeu com o pai e com a mãe. Ponto final. Conseguiram? Terminaram de escrever, pessoal? Número 8. Cada linha de um poema recebe o nome de verso. Os versos podem ser agrupados em blocos chamados estrofes. Sabendo disso, escreva nos quadrinhos a quantidade de versos e de estrofes desse poema. Inclusive, nós já até comentamos quando eu falei de poema. Quantos versos tem esse poema aí, pessoal? 19. 19. Lembrando que verso é cada linha do poema. Então, tem 19 versos. E quantas estrofes? 5. Não. De jeito Nenhuma. Ó, eu falei para vocês que esse poema aqui, ele é um poema que contém uma estrofe só. Uma estrofe, isso. Grande, ó. É uma estrofe, não tem nenhum espaço em branco dividindo as estrofes, é uma só. E possui 19 versos, que é cada linha do poema. Diferente do poema da página 56. Olha lá. As estrofes estão divididas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes separadas, ó, por um espaço em branco. Já no quarto de costura, não. No quarto de costura é uma estrofe única, bem grande. Então, são 19 versos e uma estrofe. Fala, Juliana. Que cada vez que a letra ficasse maiúscula, fosse uma estrofe diferente. Não. Pessoal, então, voltando aí do intervalo, a gente corrige esse número 9 e continua aí a correção, tá? Já, professor. Depois do intervalo. Até. Tá.